Meus amigos, tenho ouvido de todo lado um questionamento sobre as taxas de juros, na medida que a taxa de juros do que se pratica no Brasil é uma das maiores do mundo, se não de países que têm relevância econômica, a maior taxa de juros. E por que isso? Nós estamos vendo e assistindo o nosso presidente Lula criticando tremendamente a autonomia do Banco Central e dizendo que as taxas de juros são praticadas por um doido que mantém essa taxa de juros alta. Vamos parar com essa conversa, que essa conversa é para gente, com perdão da palavra, gente ignorante. Taxa de juros não é algo que se pode criar e se pode fazer independente de razões econômicas. A taxa de juros, ela encontra, como tudo na economia, ela tem que encontrar uma realidade para ela poder existir. O que é, primeiro, juros? Juros é valor do aluguel do dinheiro. Se você tem um imóvel e você coloca para alugar esse imóvel, você vai receber um valor por mês. Esse valor é o aluguel ou aluguer. No caso, se você tem um dinheiro e empresta para uma pessoa por um mês, ela vai te pagar uma remuneração. Isto é juros. Como que varia essa taxa de juros e quem fixa isso? Quem fixa isso são uma porção de situações econômicos financeiras do Estado. Ninguém cria a taxa de juros. Quando o seu Lula fala a taxa de juros podia ser essa ou aquela, ele está falando bravata, porque ele não está falando com tecnicalidade. Para isso existe uma reunião do Copom, do Conselho de Política Monetária, aonde pessoas técnicas vão olhar dados técnicos e efetivos para fixar a taxa de juros. E o que elas vão ver? Primeiro, qual é a quantidade de dinheiro em circulação que existe na economia? Depois, como os preços estão sendo corrigidos? A inflação. Depois, como os dinheiros que entram no país, a balança comercial do país, se está superavitária ou deficitária. E nós vamos precisar de mais dinheiro ou menos dinheiro. Depois ela precisa olhar os depósitos compulsórios dos bancos, que isso é uma outra coisa enorme também. Qual seja, os bancos têm um dinheiro que eles trabalham para emprestar, mas obviamente banco não empresta o seu próprio dinheiro. Isso é coisa para qualquer idiota. O banco empresta dinheiro dos correntistas, das próprias pessoas que depositam o dinheiro e obviamente ele ganha um spread entre o que ele paga na sua remuneração ou nada quando você deixa à vista e aquilo que as pessoas tomam de dinheiro e cobra juros. Então, todas essas questões têm que ser sopesadas para formar a taxa de juros. E eu digo, o Banco Central ele ainda fixa as bandas, quantos bancos podem emprestar do dinheiro dos próprios correntistas. Tudo isso basicamente são as coordenadas que acabam formando a taxa de juros. Ela não é uma formação voluntariosa deste ou daquele político. Não. Tudo isso tem que ser sopesado e aí tem que ver para onde se quer a economia vá. E a economia não pode fazer uma coisa que o Banco Central tem a missão, é de não prejudicar a grande massa dos brasileiros. E como é que prejudica-se a grande massa dos brasileiros? Com a inflação. A inflação é aquilo que mais prejudica os brasileiros, notadamente os menos favorecidos que não conseguem se defender do reajuste de preços. Quando uma pessoa tem recursos, ela consegue fazer uma aplicação, ela vai num banco e aplica, e ela consegue ter inflação e mais um pouquinho de juros. Mas se ela é salariada e tem uma inflação, isso significa que no dia que ela receber o salário, ela tem um poder de compra. Dali a 10 dias ela vai ter um poder de compra menor. Então, isto é o imposto mais nefasto e pior para uma sociedade. Quando o Banco Central ele aumenta a taxa de juros, o que ele está dizendo? Economia, você não vai correr como você quer solta. Eu vou limitar a você para eu poder abaixar a inflação. Inflação essa que é nefasta e inflação esta que é a própria reunião do Copom, o próprio Banco Central define qual é o limite suportável da inflação, mas dentro de dados técnicos. Não se esqueçam, gente, dinheiro não dá em árvore. Dinheiro, se eu gastar muito dinheiro aqui, eu vou ter que pagar a conta ali. Se eu sou um país e estou fazendo uma gastança de dinheiro e estou fazendo uma política populista, estou dando dinheiros e recursos de auxílio para toda a população, obviamente alguém vai pagar essa conta.
Então, quando o Banco Central ele vem e aumenta a taxa de juros ou diminui a taxa de juros, ele está olhando exatamente essa situação. Como não criar uma inflação ou como não criar uma situação perniciosa para todos os brasileiros. E isso não pode ser movido à bravata, à conversa de gente não técnica, à conversa de gente do achismo. Isso não funciona. Efetivamente não funciona, gente. Por isso, o Banco Central deve ser autônomo e por isso não deveriam políticos falar da taxa de juros da forma que falam, com certo antagonismo. Porque esses políticos, esses sim, eles têm a capacidade de gastar mais dinheiro ou gastar menos dinheiro do Estado. E gastar mais dinheiro ou menos dinheiro do Estado significa aumentar ou diminuir a taxa de juros, mas isso não faz o Banco Central. O Banco Central apenas olha uma situação fática e tenta fazer o menos pior na nossa economia e mantém, infelizmente, essa taxa nesses valores tão absurdos.